Cara, as pedras estão rolando. De ministros do Supremo aos soldadinhos de redação aí, a ditadura reage, como sempre, em uníssono, né, a cada pequena batalha da operação de sujeição do Brasil que está correndo. E como essa contra o Elon Musk é das maiores que vai haver, o que se ouve de todos os porta-vozes do sistema são só meios diferentes de executar a mesma tarefa, né, que era a expressão que essa mesma gente usava nos tempos lá da luta armada, que é a tarefa de repetir a exaustão, né, que o Musk permitiu que criminosos procurados pela Interpol utilizassem a rede para repetir crimes pelos quais já estão sendo procurados e investigados. Coisa que é obviamente fake, já que nem a Interpol, nem o governo aliado do Joe Biden, que ajudou a eleger o Lula, aceitaram as ordens da ditadura contra os exilados brasileiros. Mas é daí para baixo. A soberania nacional está ferida. O Brasil não deve admitir interferências externas que desafiem a Constituição. Todas as medidas judiciais apropriadas devem ser tomadas, né, como se ainda tivesse judiciário no Brasil. Tudo isso para chegar à conclusão de sempre. Só o recrudescimento da repressão e da censura pode salvar a democracia no Brasil. Vejam vocês. É claro, gente, que, como sempre, tudo isso deve ser lido pelo exato avesso, né, num processo de engenharia reversa dos mandamentos do Lenin, que é o que esse pessoal, cuja cabeça permanece lá em 1917, ainda segue cegamente. Em primeiro lugar, não existe o crime de dolosa instrumentalização criminosa das redes sociais de que o Moraes acusa o Elon Musk no Código Penal brasileiro. E segundo, e para acusar alguém de crime intencional, ou seja, de dolo, né, e de formar uma organização criminosa, é preciso, no mínimo, ter havido uma investigação antes, né? O mundo civilizado, gente, ainda exige essas formalidades que no Brasil já eram, né? Mas, independentemente delas, né, nem o Musk, nem o X descumpriram decisões judiciais. Isso ficou claro nos e-mails dos arquivos do Twitter que foram divulgados pelo Michael Schellenberg, né? Não houve decisão judicial nenhuma. E foi exatamente por isso que os assessores jurídicos do Twitter e X, né, atônitos com o fato inimaginável para quem ainda não mergulhou definitivamente na barbárie, né, de receberem ameaças diretas e pressões, né, de um ministro de um Supremo Tribunal de uma nação soberana, né, esses caras ficaram na dúvida e foram consultar o Marco Civil da Internet e a Constituição Brasileira, conforme consta lá explicitamente dos e-mails que foram publicados, né, e decidiram não cumprir as ordens espúrias recebidas de um único indivíduo, né. E seria nada menos que irresponsável se eles fizessem isso, porque a imposição de divulgação acoplada, né, às ordens do Moraes, né, de fake news sobre de quem tinha partido aquelas ordens ilegais, né, contra jornalistas e contra parlamentares em pleno exercício dos seus mandatos, né, equivaleria a uma confissão do Twitter, né, pelos crimes do Alexandre de Moraes. O mundo, gente, enfim, está constatando, chocado, né, a que ponto chegou o golpe em curso no Brasil, né, que a imprensa nacional vinha escondendo tão completamente que foi preciso um Elon Musk para revelar, né. E tudo isso vem forçando a abertura das cartas na mesa, mesmo aqui, né, nesses nossos tristes trópicos. Junto com os atentados à liberdade de pensamento e de expressão,
né, vem sempre a chantagem econômica. Isso é um padrão da ditadura lulista, né? Aquela que sabe melhor que ninguém o valor do dinheiro como argumento em disputas ideológicas, né? Cortar os contratos com a Starlink, né, como o Lula ameaçou de fazer, é a versão possível da desmonetização, que é aquela arma de asfixia econômica que os heróis da democracia lulista não hesitam em usar indiscriminadamente contra velhos, mulheres e especialmente crianças, né? Como eles têm feito contra os filhos dos presos políticos que tentam sobreviver promovendo vaquinhas na internet. É claro que aqui, gente, esse tiro saiu pela culatra, né? A ameaça de calotear o bilionário nos contratos para fornecimento de internet pela Starlink para as escolas das populações mais carentes do país, aí na Amazônia, no Pantanal e em outros cantos aí do sertão do Brasil, foi prontamente respondida com a garantia do Musk de manter essas conexões das escolas desse Brasil carente, né, nem que seja sustentando isso do seu próprio bolso. Mas, para além desse ato pessoal vergonhoso do Lula, né, a ameaça dele, de um presidente da República em pessoa, né, é o primeiro ato de acompliciamento do nosso vingador aí de Garanhuns, né, com os crimes do Alexandre de Moraes. Apesar de ser óbvio que um está a serviço do outro e o outro a serviço do um, porque vê a si mesmo como sucessor dele num país de covardes, né, o Lula, macaco velho como ele é, tem sempre procurado se manter formalmente distante das ações aí do capitão do mato que age sob as ordens dele. Então, o resumo geral desse episódio é desastroso para a ditadura, tanto do ponto de vista internacional como do nacional. A Câmara dos Deputados recusou ontem o projeto de censura da ditadura, mesmo ele já tendo sido aceito pelo Rodrigo Pachecozinho lá no Senado. Em cima disso, eles tiraram o Orlando Silva da relatoria lá do monstrengo do projeto de censura e já se comprometeram a começar outro do zero, né, para fazer aí uma regulação da internet, né? E no Senado, né, uma das comissões recém-conquistadas aí pela resistência democrática, que é a de segurança pública, já formalizou o convite para o Elon Musk para depor online sobre as provas que ele diz que tem. Então, gente, teria muita coisa para ser festejada, né? Não fosse o caso brasileiro só uma das manifestações de uma doença planetária. O Brasil, gente, é, na verdade, o laboratório avançado do projeto de instalação de uma ditadura absolutista global que está em curso. No mês passado, né, lembrava hoje o Michael Schellenberg, que está escrevendo a partir de São Paulo, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu pareceres que deixaram claro que ela estava perfeitamente à vontade com todas as provas de que órgãos do governo americano vêm pressionando as mídias sociais para censura, para proteger o governo Biden. O FBI e tal, toda aquela história que apareceu nos Twitter Papers, como essa que está aparecendo do Brasil e do Alexandre de Moraes. E continua o Schellenberg. Na semana passada, o governo da Escócia aprovou uma lei nada menos que draconiana contra discursos de ódio que ameaçam até humoristas de pesadas penas de prisão. Na Irlanda, o governo está reivindicando o poder de invadir as casas das pessoas e os seus computadores e telefones em busca de provas de discursos de ódio. Mas, gente, estão aprendendo com o nosso professor aqui, né? E no Canadá, volta o Schellenberg, o governo esquerdista quer pena de prisão perpétua por coisas que as pessoas vierem a dizer.
E na União Europeia, né, a União Europeia também deu poderes a um pequeno grupo de burocratas para decidir o que é verdadeiro ou falso e exercer censura em massa. E continua o Schellenberg. Tudo isso ocorre na sequência da revelação dos Twitter Files e das interferências dos governos e suas polícias na manipulação de eleições mediante o espalhamento da mais escandalosa desinformação sobre ativistas de direita e seus candidatos. Em outras palavras, os governos estão reivindicando o poder de censura para garantir exclusividade no direito de espalhar fake news, enquanto na outra ponta financiam ostensivamente a mídia corporate, né? A old media. E aspas ainda para o Schellenberg, que o futuro da liberdade de expressão fique pendente dos esforços de um único homem é algo que ninguém deseja. Eu não acho que o Elon Musk deseja essa responsabilidade. Ele seria muito mais rico se nunca tivesse comprado o Twitter e certamente teria muito mais paz. Mas depois que ele comprou, o governo Biden e o Partido Democrata declararam guerra a ele. Todas as agências do governo abrem processos fúteis contra ele e as empresas dele, de uma maneira muito similar a essa guerra que o governo brasileiro está abrindo contra o X. Até que ele comprasse o Twitter, o governo e suas agências policiais e de espionagem controlavam tanto a mídia corporate quanto as mídias sociais, como provaram os arquivos do Twitter. E agora está claro que pelo mundo afora, agências de espionagem e policiais estão controlando as plataformas de mídia social para perseguir e prender líderes políticos que desafiam o sistema e que as mesmas conspirações de que existem sobrados indícios no episódio da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 se repetem na invasão do Congresso Brasileiro em 8 de janeiro de 2023. Fecho aspas. Gente, o que tudo isso confirma é que os governos, mesmo os democráticos, são ocupados por aquele tipo especial de pessoa, né, que se deixa contaminar pela sede de poder. E esse tipo de animal só é democrático, né, enquanto ser democrático for o único caminho para a conquista do poder. Mas o DNA deles, adormecido ou não, né, é exatamente o mesmo de um Stalin, de um Hitler e de um Pol Pot. O fato histórico, gente, é que qualquer grande terremoto atingindo as balizas das sociedades, como são especialmente aí essas quebras disruptivas de fundamentos científicos ou das bases tecnológicas, né, rebaixa a imunologia das sociedades contra a opressão, né, e faz com que aflore a verdadeira natureza desses seres, esses aí fanáticos pelo poder, né. Os reis absolutistas lá atrás e desde sempre, né, foram ampliando o alcance dos seus reinos, especialmente como função das inovações nas tecnologias de armamento que surgiam, né? E fizeram isso exclusivamente porque se tornou possível fazer isso, expandir o seu poder. E já a democracia, gente, nasceu e se expandiu exclusivamente em função do crescimento da circulação da informação. O controle da informação é, cada vez mais, a arma que decide a eterna luta da civilização contra a barbárie. E ninguém sabe melhor disso que os inimigos da democracia. Esse mundo que está aí, gente, pendurado em 5 plataformas de informática, põe ao alcance da imaginação dos doentes de poder a perspectiva real de um reino absolutista de alcance global, ancorado na censura e na violência, como sempre, do qual os presidentes nacionais sonham ser os novos barões, respondendo exclusivamente aí ao rei do mundo numa Davos da vida qualquer, sem essa chatice
de pedir licença ou a anuência dos seus súditos a cada passo que modifique a vida deles, né? Como já confessou explicitamente o Lula em gravações que estão aqui nesse nosso site. E é isso, gente. Enquanto esse poder não for devidamente picado e repicado, né, e essas redes retalhadas nos seus vários componentes, né, de trabalho, de informação, de divertimento, né, e postos em mãos diferentes, concorrendo umas com as outras, o mundo não vai voltar a ter paz.